enfim. Mas bem-vinda, Adriana. Hoje nós vamos saber bem mais sobre esse serviço. Eu não falo de trabalho, eu falo de serviço, que é o ser em estado de vício, porque normalmente o que Que viça lindo. são as plantas, são as flores, né? Ai, nossa, olha que planta viçosa. Em geral, seres humanos e animais, nós não falamos, ai, que gato viçoso, né? Ou, nossa, Adriana, você está viçosa. Sim, Mas a quando. pele, talvez, né? A gente fala do vício da É, pele, mas da é, alma, do brilho é. nos olhos, sim. Mas quando uma pessoa está assim, na plenitude da sua realização, como significância, como realização dos seus talentos e tal, eu digo que é um ser em estado de vício. Então, eu gostaria de ver esse vício da Adriana e todo o pacote, o combo que vem junto com a Adriana, né, Adriana? Querida, eu te agradeço profundamente. Eu estou aqui toda ocitocinada, feliz, alegre de Aham. te ver, de te encontrar, de escutar tua voz e de estar aqui no teu canal. Sobretudo, Uhum. assim, muito grata mesmo por você estar abrindo espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto que se Aham. chama Cuidado Integral da Mulher Madura, Isso. que é um projeto que tem um guarda-chuva grande de atuação. E Uhum. você é uma das nossas facilitadoras, uma das 30 Uhum. profissionais, especialistas, pessoas, almas, Uhum. pessoas que servem, né, que entendem o trabalho como servir, assim como você. E a gente deu as mãos e estamos Uhum. realmente com um grupo transdisciplinar Aham. nesse mergulho que acontecerá entre maio de 2021 e setembro de 2022. Serão 16 ovulários. Aham. A gente substituiu a palavra seminário por ovulário, mas não apenas como um sentido figurativo, mas sim, a gente entra numa proposta de trabalhar o feminino em muitas camadas, né? Sim, sim. O, É um o feminino, resgate. sim, o feminino não só Uhum. como um princípio hermenêutico, metafórico, místico, de uma Uhum. força feminina na natureza. Você fala tanto sobre a mãe terra, né? Então a gente sente essa Aham. força muito forte, essa força regenerativa do feminino na natureza, mas também a gente retrata questões de gênero muito Uhum. específicas da fase de vida da mulher, que Uhum. é inaugurada com a Uhum. menopausa e o climatério, onde ela é convidada a acessar essa camada que também é muito estigmatizada da velhice, né? Sim, Eu sim. coloco aqui entre aspas. Aham. Na verdade, Adriana, lendo a grade e todo o respaldo que tem esses ovulários e essas pessoas que estão fazendo tudo isso acontecer, eu percebo que não é só para pessoas que estão nessa transição, Nessa nessa travessia. Uhum. nessa travessia, né? Nessa pausa. Nossa, que lindo, adorei. Mas eu acho que é para todas as mulheres, porque nós brasileiros, principalmente, não vou falar de outras culturas, mas nós brasileiros, e eu vivi isso enquanto mais jovem, nós achamos que a velhice está lá na frente, está lá atrás, E tá, está é distante, isolado, né? tá É uma distante de fase. mim, Isso. está distante de mim, então eu não vou pensar nisso, eu não questiono isso, não quero nem saber, tenho raiva de quem sabe. Mas, né, era uma expressão que se usava muito na minha época, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas eu sinto que em plena era da informação, da inteligência artificial, de tantas globalizações, inclusive nós conosco mesmo, eu acho que é importante que todas as mulheres e todos os homens e todos os seres tenham consciência de que a idade avança biologicamente, cronologicamente, mas como diz a Cris Guerra, eu adorei essa frase dela, habitam em mim muitas mulheres de muitas idades. Sim, Não, sim. eu vou fazer 66 agora, né, em julho.
mas eu sinto que em muitos momentos eu tenho 80, 90, porque eu convivo com a minha mãe, eu convivo com seres de idade bem avançada e vejo a tristeza e a beleza dessa idade. Assim como toda idade tem a tristeza e a beleza. Eu vejo minha neta, que sofre tanto, vive tantas ansiedades, da idadezinha dela, 7 anos. Para mim, a idadezinha para ela é a idade dela. Sim, sim. Então, o sofrimento habita em nós, em todos os estágios da nossa vida, mas reconheço que conforme você vai evoluindo no tempo, o tempo ele é muito cruel. O tempo cronos, né, cronológico, ele traz um peso, né, para o corpo, para a fisicalidade, sim. Aqui na terceira dimensão. Então, é por isso que eu penso que nós temos que viver, né, os pés no chão, a realidade de estarmos vivendo essa experiência aqui na Terra, buscando expansão da consciência, crescimento com saúde, mantendo o tempo saudável e tal, mas nós temos que também dar espaço para vivermos em outras dimensões, onde esse Cronos, essa biologia, essas leis da terceira dimensão são menos cruéis. E cruéis, assim, vamos entender para a nossa vida ocidental. Porque para o povo indígena não é tão cruel, eles aceitam melhor esse Cronos. Mas eu, como cientista, eu vejo que existe até uma escala que eu não sei de cabeça, mas conforme o tempo vai avançando, digamos assim, enquanto você tem 30, 35 anos, cada um ano é mais ou menos um ano que passa. Mas conforme você vai entrando no Zenta e vai evoluindo... Vai avançando? Cada ano vai valendo mais. Então, eu vejo que quando eu fiz 50 e depois eu fiz 51, as mudanças foram X. E hoje, quando eu fiz 60 e agora 65, 66, as mudanças são muito mais evidentes. Porque o peso desse um ano que se passou é maior. Então, não é um ano. Na verdade, biologicamente, se passou 1 ano e 6 meses. Tem uma tabela que explica, em média, mais ou menos esse fenômeno. E isso é muito cruel, se você olha como cientista, pensador, mas, ao mesmo tempo, é muito poético, porque te leva a pensar assim, eu preciso viver cada dia como se fosse o meu grande dia, porque ele tem peso maior que um. Sim. Sim, olha, você trouxe tantas coisas belas já que eu gostaria de fazer reflexões sobre, mas começo dizendo que para mim, eu estou menopáusica há 4 anos, ou seja, é uma transição muito nova ainda na minha vida, apesar que, de acordo com os estudos que eu tenho feito, a perimenopausa já começou há 10 anos atrás. Depois que eu comecei a acessar essa camada de compreensão sobre o que é essa transição do climatério e sobre como a perimenopausa e a menopausa vão se manifestando, eu fui entendendo que eu já estava em transformação há mais de 10 anos. E queria te dizer também que a Cris Guerra, ela é parte também do nosso corpo de mulheres maravilhosas que estaremos aí retratando essa questão do envelhecimento. E eu uso essa palavra com essa força porque ela tem 3 sentidos para mim. Primeiro, a gente olha o de reforço e tratar, ou seja, tem um aspecto de saúde aí que precisa ser reolhado, retratado. Tem a significação de ser um retrato, né? De nós trazermos uma nova paisagem para essa fase da mulher, que mulheres que estão aqui no nosso corpo, como você, como a Cris Guerra, já vem fazendo isso de forma muito maravilhosa, né? De a gente tirar essa fase da vida da mulher das caixinhas, mas também de retratação, ou seja, de desdizer algo que foi maldito. E eu digo isso porque a menopausa, ela está envolta, ela está num invólucro de hipermedicalização.
Isso por uma questão cultural, por exemplo, do capital erótico, que é extremamente ligado à juventude, as questões dessa... Tem uma espécie de uma opressão social, de um estigma social em cima dessa perspectiva do envelhecimento. Então, a velhice, ela é estigmatizada ainda no Brasil, e a velhice, ela é entendida como isolada numa fase específica da vida do ser humano. Mas, na verdade, nós envelhecemos desde o primeiro sopro de vida. Nós, cada dia ali, estamos num processo de transformação. Então, colocar o envelhecimento como somente ligado, relacionado com uma determinada fase da vida, e que no caso da mulher é profundamente conectado com a menopausa, que ela é também hipermedicalizada, faz com que a experiência da menopausa da mulher seja uma experiência traumática e assombrosa. Muitas mulheres, elas passam por essa fase sem conhecimento, porque justamente a gente não é educada para essa fase, a gente realmente não sabe o que vai acontecer corporalmente com a gente não se prepara para isso. E você trouxe um exemplo muito legal, porque as mulheres orientais, elas passam por essa transição de forma assintomática, por conta da alimentação que elas têm, que é muito rica em fitoestrogênios. E a mulher, aqui no Brasil, a gente percebe que ela manifesta muitas sinais. Eu não gosto de usar a palavra sintomas, porque a palavra sintomas, ela acaba levando a doença, né? Reforçando uma ideia de que a menopausa é uma síndrome, né? E então as mulheres chegam na menopausa, parou de menstruar, o que elas têm que fazer? Elas têm que ir no médico, e o médico da saúde da mulher no Brasil, culturalmente, é o ginecologista. E a ginecologista, a ginecologia, ela está num lugar de intervenções. Todo ginecologista, ele é treinado para fazer intervenções nos processos que muitas vezes são processos naturais do corpo, como o envelhecimento, com a perspectiva do anti-envelhecimento, do anti-idade, inclusive da cosmética anti-idade, né, que também muitas vezes faz intervenções bem incisivas. Mas a ginecologia, ela tem esse lugar, esse status de cuidar da saúde da mulher, e ao mesmo tempo ainda existem muitas lacunas nas pesquisas que possam nos dar ferramentas mais adequadas para entender esse processo desde um lugar mais integrativo, mais amplo, e que não seja por essa lente etarista, ou seja, do preconceito pela idade, né? Pela idade. Isso, e que coloca a mulher em dois lugares. Primeiro, são os tratamentos, né, das terapias hormonais, que são muito controversas, e que existe toda uma discussão acontecendo dos benefícios e das complexidades, né? Então, por exemplo, a gente tem no nosso curso um antropólogo da saúde que fez todo um levantamento de estudos de meta-análise sobre a questão da terapia hormonal, e a gente acabou acessando estudos, inclusive publicados na Lancet, que é um dos maiores jornais de medicina do mundo, e que comprovam que a matemática, digamos assim, do benefício e das complicações do uso da terapia não são favoráveis, né? E mesmo assim, a terapia hormonal, ela é indicada como o primeiro tratamento. Então a mulher entra na menopausa e a primeira coisa é já, vamos colocar você na terapia hormonal. Eu estou falando assim, na verdade eu sou uma pessoa muito intuitiva, porque é engraçado como a partir do momento que eu me formei e vim para São Paulo, porque eu sou carioca,
Então, toda a minha história está no Rio, minhas amigas de infância, de ginásio, de faculdade, todo mundo ficou no Rio. Eu vim para São Paulo, me sinto muito feliz em São Paulo, casei, tive meus filhos, mas eu perdi essa relação com essas amigas, né, que fizeram a minha matriz. Então, eu acabei desenvolvendo um estilo de viver a minha mulher um pouco mais solitário. Fiz amigas, tenho muitas amigas, mas essas amigas do passado, que são como irmãs, eu não tive elas por perto. Mas faz uns 15 ou 20 anos, Adriana, que eu estou falando dessa questão da terapia de reposição hormonal. Eu até li na época um livro que se chama Terapia Hormonal, Terapia de Reposição Hormonal tem Solução. Né? Que foi escrita... É do Lair Ribeiro, por acaso? Não, é de uma nutricionista irlandesa que trabalhava no consultório junto com o marido que era ginecologista. Então, eles fizeram um levantamento, eles estudaram mais de 500 pacientes e chegaram à conclusão de que a terapia de reposição hormonal ela trazia muito mais malefícios do que benefícios. Inclusive, eu indiquei esse livro para leitura durante muito tempo, mas, infelizmente, a Paulinas, que era a editora que publicava, parou de publicar. Ele esgotou e não publicou mais. Sim. Mas isso aconteceu muito também, sabe, Adriana? Porque eu não tive nenhuma dificuldade com a minha menopausa. Eu em suspensão. Isso, mas eu acho que sem tradução tá mais lindo. Menopause. Nossa, sim, menopause. Porque é muito lindo, é poético até. Mas eu não tive nenhuma desarmonia. Foi muito serena esse processo. E como eu sou uma pensadora, eu fiquei tentando refletir, questionar por que isso aconteceu comigo. Tudo bem. Eu tenho uma alimentação saudável, sempre fui uma pessoa muito estilo de vida saudável, e isso seria parte da explicação. Eu acho que nada é tão simples, né, Adriana? Sim, tem camadas, né? Na minha decodificação, eu entendi o seguinte, que quanto mais você vive até então a sua mulher mais conectada com você, você vive mais conectada com a sua mulher, que não é exatamente um papel, né? Eu nunca, por exemplo, cada mulher tem vários tons de cinza. Então, cada mulher tem o seu jeito de ser mulher, tem desde aquela mais perua, e aquela que é super yang. Sim. E cada uma tem que se achar nessa mulher, né? Sim. E se realizar nessa mulher. Porque quanto mais isso acontece, mais serena vai ser essa transição. Porque você não ficou com quase nada para trás, em dívida. Aos meus 35 anos, eu achava que eu tinha que ser uma outra mulher. Porque eu tinha 2 filhos, o meu marido sempre foi um marido mais yin, né? Um marido mais caseiro, super sensível e tudo mais. E eu muito yang. Né? Eu saía com meus filhos, eu ia na frente e os 2 lá atrás com o pai. Eu falava, gente, vem! Né? Eu sempre muito acelerada, muito yang. E eu falava, locomotiva. Gente, eu sou uma mulher muito masculina, cara, como é que eu faço? E eu me sentia, eu me criticava e me julgava, me comparando com o padrão, que talvez o padrão da minha mãe, ou algum padrão que ficou na minha padrão cabeça. Imposto, o padrão imposto mesmo, né? Mas, de repente, eu comecei a fazer terapia e falei, cara, eu sou isso. Eu sou leão com ascendente em Áries, meio do sol em Sagitário. Vim para ensinar, vim para chegar no palco e botar 1.500 pessoas para motivar, sabe? Eu não vim para ensinar meus filhos a serem independentes de mim. Quer fazer a mala? Vai lá e faz a mala. Depois eu corrijo. Tá? Quer comer? Vai lá e prepara seu sanduíche. Então, lá pelos 40 anos, eu descobri que eu sou isso. Eu sou uma mulher nos tons de cinza. Que eu sou feminina, eu sou sensual, mas eu sou yang. Sabe? E isso encaixou, e eu me sinto bem, eu me realizo assim. Às vezes eu sou atropelada, e eu falo para mim, menos, eu viver isso.
Mas sim, como eu me encaixei em mim, quando veio a menopausa, ela foi serena, porque a minha hum, mulher estava lá naquela hora da pausa. É a sim. mesma mulher Ela que já estava reconhecida, né? isso Já é tinha feito o lógico, processo de olhar é interno. isso. Mas eu entendo que você falou da alimentação, porque uma pessoa que se alimenta de uma forma mais nutricional, mais funcional, ela tem essa capacidade, esse cognitivo de ir para dentro, se reconhecer, encontrar seus talentos, seus valores e quem é você. Se você vive Sim, se sedando com açúcar, com alimentos ultraprocessados, industrializados, comendo o que você não gosta para agradar os sim, outros, você sim, também não vai achar você. Porque sim, você sim, tá, sim, é o que eu falo, você não vai achar as suas peras e maçãs num plantio de bananas. Então, se você não está no seu plantio, no seu lugar, no seu place, você não vai se achar, porque não sim, tem, né? Então, é assim, é lógico que, Adriana, nós vamos dar o curso para tantas mulheres, é lindo, e eu vi que tem homens também, e é muito lindo sim, os homens sim, fazerem parte desse processo, porque dentro de nós habita um homem também, né? A energia sim, sim, masculina. E, mas eu acho lindo essa proposta que você, vamos dizer, você é a mentora e teve nossa, a ousadia e a generosidade de convidar tantas pessoas incríveis. Sinto orgulho, né? Me sinto grata. Mas eu sinto que, por mais que você não tenha se achado aos 50, aos 60, sempre é tempo de se achar. sim, sim. Sempre é E essa, tempo. hoje eu estava me preparando para conversar com você e entrando ali nas abas do teu lindo site, que é o Doce Uhum, Limão. E eu vi que tem uma questão ali que você trabalha que é muito importante para nós também, do uhum, SIM. SIM é CIMM, social, porque são as uhum, iniciais do nome do curso, né? uhum. Cuidado Integral da Mulher É, Madura, madura. que é, que é a questão da autonomia de escolha, né? Então, Uhum, veja, você usou, eu fui anotando algumas palavras aqui, decodificação, né? uhum. A menopausa, na minha opinião, depois de, olha, atrás de mim aqui você está vendo, né? Minha, minha, Muitos minha, livros. minha biblioteca. Mas eu venho, como eu te falei, nós temos um respaldo muito bom de um antropólogo da saúde que nos alimenta com dados que são muito assustadores em relação a essa travessia da menopausa da mulher, tá? Então, Uhum, como eu estava falando, no Lancet, nesse estudo feito em 2019, que foi uma meta-análise sobre a questão do risco relativo. Meta-análise é assim, não é um estudo que tem uma linha, mas eles sim, fazem um arrastão de todos os sim. estudos que foram E feitos cruzam. nos últimos 5 anos e cruzam todos eles. Só uso de estrogênio, só progesterona, só testosterona, progesterona e estrogênio. E a questão do bioidêntico também, porque agora tem essa linha, né, de terapia hormonal que se chama bioidêntica, mas a OMS já fez uma afirmação muito forte dizendo que este é um nome inadequado, porque ele é um nome enganoso, porque Uhum, faz parecer que ele seja uma coisa um pouquinho mais natural, orgânica, e não é. A linha de uhum, produção dos bioidênticos são os mesmos laboratórios que produzem os sintéticos clássicos, são os que produzem o bioidêntico, inclusive tem uma questão muito complexa ligada à escravidão animal, nessa produção dos hormônios, porque os hormônios vêm da onde? Vêm uhum, de animais, prenhas que são tratadas com condições desumanas realmente, uhum, para que eles possam ter esses hormônios e poder fazer aí, né, toda a questão da produção laboratorial. Então, esse nome é um nome também já inadequado. E a grande questão é que a menopausa, ela é, segundo a medicina, uma espécie de desorganização hormonal.
Então, esse, inclusive, é uma das questões, né, principais que a gente vem retratar aqui, porque a menopausa ela é considerada um desequilíbrio hormonal, mas a gente pensa numa recodificação, porque o corpo está passando, assim como na menarca, no tempo da primeira menstruação, a gente passou por um período de 5 a 10 anos de transformação profunda, de recodificação hormonal, onde a progesterona e o estrogênio passaram a ser predominantes no nosso corpo. Agora, na menopausa, a gente tem uma outra recodificação, em que a gente tem o folículo estimulante e o hormônio luteinizante como predominantes, mas a gente ainda tem produção de estrogênio, até porque estrogênio não é um hormônio, é uma classe de hormônios, e o corpo precisa fazer essa recodificação de forma natural para que ele possa encontrar um novo lugar ali. Então, quando você entra na terapia hormonal, você anestesia esse processo. Sim. E aí você super protege e aí o corpo não vai fazer. Não vai aprender a fazer a sua própria readequação. Mas veja, eu não posso dizer que eu sou 100% contra a terapia hormonal, mesmo sabendo que o risco de aumento, né, o risco relativo de câncer de mama é 2 vezes maior. A gente tem 60% mais chance de desenvolver câncer de mama por conta da terapia hormonal. E, sim, de fato, existem estudos que comprovam que, por exemplo, a osteoporose tem uma melhora, mas a melhora é de 20%. Ou, digamos assim, a proteção que a mulher ganha com a terapia hormonal é de 20%, sendo que ela fica exposta a 60% para desenvolvimento de câncer de mama. E isso só câncer de mama, porque tem câncer de endométrio, tem questão, por exemplo, de trombose e de acidentes vasculares. Então, por exemplo, os neurologistas são radicalmente contra o uso de terapia hormonal. Na Alemanha, que enfim, tem toda uma referência aí de cuidado ético, de observação das suas práticas de saúde, a terapia de reposição hormonal é altamente controlada. E no Brasil, além de ela não ser controlada, ela é prescrita de forma indiscriminada. Então, muitas mulheres recebem a indicação para terapia hormonal, sendo que apenas poucas realmente se beneficiariam. Sim. E a gente tem muitos estudos que comprovam realmente assim, questões bem complexas. Outra questão é a esterectomia. Nossa, mas antes de você mudar para essa parte, nesse livro, que eu vou depois botar, eu vou salvar, e aí eu vou botar o nome direitinho do livro, de repente comprando um sebo e tudo mais. Mas nesse estudo, que tem depoimento de 500 pacientes, mais de 90% delas que começaram, elas pararam porque não aguentaram com os efeitos colaterais, enxaquecas, pressão alta, varizes, uma obesidade, uma série de consequências. Assim, melhorou, mas por um tempo, e não foi suficiente para dar escopo para aguentar todas as consequências que vieram. Então, mais de 90% das mulheres que começaram, elas pararam porque elas não deram conta. Então, assim, tem coisas na vida que é melhor nem começar, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma transformação vulcânica interna, inclusive psíquica e emocional, que realmente coloca a mulher assim, bom, ela entra na menopausa, ela começa com as sensações corporais. E aí ela começa a pesquisar na internet e ela fica apavorada, porque a internet é o maior lugar de desinformação sobre a menopausa, assim, mesmo. Disparado. E aí ela vai no médico, se ela não tem um médico que tem essa perspectiva da desmedicalização, né? Ou seja, um médico que não seja de abordagem intervencionista, que tenha um olhar mais integrativo, que é o caso
das médicas que nós temos 2 ginecologistas e uma médica integrativa também, que ela também é química, que inclusive eu vou conversar com ela hoje à noite no nosso canal do Sim, YouTube, a sim. doutora Sandra Freitas, que é maravilhosa. Aham. Então, se você cai nas mãos de um ginecologista que vende, que comercializa, porque geralmente são os próprios ginecologistas que comercializam a Uhum. terapia hormonal, que são tratamentos caros, que tem implantes, tem uma série de modos de você fazer o Uhum. tratamento, é, você acaba vendo que, na verdade, tem uma questão muito complexa, ética, né? Aí, Uhum. porque um tratamento que não poderia ser prescrito do jeito que é Uhum. prescrito e ainda por cima, quem comercializa é a própria classe que prescreve, Sim. né? Mas, na Então, verdade, a gente Adriana, vai olhar. nós que estamos lidando com pessoas que pedem ajuda ou que precisam mesmo fazer da sua vida um estilo novo, porque está percebendo que as coisas estão indo por um mau caminho. É, eu tenho muitos amigos médicos e a maioria deles integrativos. O problema é que a maioria das vezes o paciente chega e ele quer alguma coisa mágica, tipo uma varinha Rápida, de condão, rápida, que imediata. resolva. Quando, na Sim. verdade, é todo um estilo de vida que tem que ser resgatado e implementado. Nesse Sim. livro, ela usa meditação, aromaterapia, né, análise, né, para você se entender como mulher. Que mulher é você para você serenar nesse processo? Porque tem Uhum. mulheres que inflamam, elas viram uma caldeira, né, o tempo Sim. todo com calor e tal. O que está acontecendo lá dentro? Isso é só um Sim. termômetro, É. Não, e né? vou te dizer mais uma coisa. Porque assim, alguém escreveu aqui, vocês estão dizendo que para vocês foi mais tranquilo. Mas Não, para mesmo mim não. Eu tô para quem não agora tendo calor. mas Para mim para tá sendo quem, muito quente. mas mesmo que assim, na verdade, parece que foi fácil para mim, mas gente, eu Uhum. sou uma pensadora, então o pensador, ele sofre muito. A maioria dos filósofos historicamente se suicidam. Não, Porque o pensador, sim, ele pensa 24 horas por dia. E quando ele está cansado de pensar, ele encontra outro pensador para pensar junto. Então, sim, assim, cara, vocês não têm noção de, assim, e chegar sim, nesse lugar sim, como um prêmio é muito bom. E mais que isso, você poder ajudar outras pessoas a chegarem nesse lugar com serenidade, sem pânico. Então, assim, não é o papel. De repente, eu acredito que um bom profissional possa até dar uma reposição, mas sabendo que é por um tempo muito curto, para dar tempo sim, de sim. chegar numa tábua de náufrago, para chegar num solo seguro. E aí a meditação, a aromaterapia, várias técnicas. Eu acredito muito na acupuntura, eu acredito muito em várias técnicas. Inclusive, Adriana, é assim, uma coisa que eu descobri vivendo, porque eu não estudava, eu fui vivendo. Eu descobri que a minha menopausa foi tranquila, eu fiquei com 50 anos, Uhum. e foi assim, tchum, parei de menstruar e acabou. E aí, com 59 mais ou menos, eu percebi alguns incômodos. E aí eu fui na minha ginecologista e ela falou assim: bom, Conceição, agora a coisa vai pegar. Porque até então a sua suprarrenal, algumas partes do teu corpo ainda produziam algum tanto de hormônio. Agora você vai ficar no vácuo. Eu escutei o que ela falou que eu ia ressecar por um todo, que ia ressecar dente, unha, Sim, cabelo, olho, vagina e tal. Eu escutei tudo isso, fiquei na minha e voltei para casa e pensei: bom, se o processo de envelhecimento é o ressecamento, então vamos hidratar. Primeira instância, vamos olhar para a hidratação. Isso é uma coisa que eu vou falar muito no nosso sim, curso. As sim, na cosmética. várias formas de se hidratar, que não é Sim. quantitativa, é qualitativa. Existem Uhum. formas muito qualitativas de se hidratar, por dentro e Sim, por fora. E fiquei pensando também no movimento. Ou seja, a mulher, assim como a criança, a menina e tal, mas a mulher madura, ela precisa ter atividade física.
mesmo. Porque a osteopenia, a osteoporose, todos os ressecamentos, eles estão muito ligados a uma falta de movimento. O movimento, ele fluidifica o ser, ele fluidifica as estruturas duras, ele fluidifica todos os órgãos e sistemas, e é nesse fluir que você produz coisas que o teu corpo, por inteligência natural, tem que produzir. Eu queria responder a uma pessoa, essa pessoa que você falou, que eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Eu estou com medo de apertar alguma coisa e sair da live. Mas, veja, a minha menopausa, eu estou em travessia, tá? Eu comecei com 44 anos e assim, a primeira coisa que eu escutei foi: que nova, nossa, já na menopausa. Bom, esse comentário é super etarista, porque coloca a menopausa primeiro num padrão de idade, porque já revela ali que a menopausa é um problema na vida da mulher, né? E a menopausa, desde um livro que foi escrito na década de 60, que fala o verdadeiro feminino, não estou muito lembrada o nome, depois eu posso trazer aqui para você. Foi um médico que escreveu associando, né, a feminilidade aos hormônios estrogênio e progesterona e desassociando a feminilidade quando ela entra na menopausa, tá? Então, desde então, tem acho que esse foi um dos primeiros livros escritos sobre a menopausa, foi escrito por um homem, que não vivencia essa transformação vulcânica interna. Então, até hoje, existe muito essa questão, assim, a mulher que não é mais fértil perde a sua feminilidade. A menopausa é uma doença de carências, né? Falta hormônio, falta libido, falta fertilidade, falta feminilidade. Então, a gente não conversa sobre isso. E aí, quando a gente chega na menopausa, a gente simplesmente o sangue suspende, né? Esse é o diagnóstico. E aí você vai, ano a ano, o teu corpo ele vai se transformando, como você bem colocou, né? E a gente vai ali dando conta de segurar de segurar o corpo num referencial juvenil, né? Porque Deus o livre ser velha na nossa sociedade, né? Então tem esse estigma também da velhice, e tem muitos trabalhos, por exemplo, da Miriam Goldenberg, que fala sobre a bela velhice, que traz muitos exemplos de pessoas que envelhecem com uma alma preciosa e aceitando as transformações em paz. Então é quase como se as mulheres não pudessem envelhecer em paz, não existisse paz para nós. A gente tá sempre nessa busca de congelar o tempo, porque o capital erótico brasileiro é conectado com a juventude. Isso é uma questão externa, tá? Mas aí existe toda uma questão interna que realmente está acontecendo, porque muitas mulheres falam que eu me perdi de mim. Eu não me reconheço mais. Tudo que era importante para mim, tudo que eu valorizava já não faz mais sentido. E existe uma ruptura psíquica, tá? E que, veja, não é por nada que o nosso sistema límbico, que é onde estão ali as nossas 3 glândulas mãe de todo o nosso sistema endócrino, a pineal, a pituitária e a hipófise, elas estão ali dentro, né, do hipocampo. E essa região, toda a onda de calor que começa lá no chakra básico, na região ali dos ovários, das nossas gônadas, do útero, que sobe pela coluna, porque é uma onda, e que chega justamente nessa parte interna límbica, e que é um calor, e que é descrito como uma coisa desagradável, ruim, uma sensação corporal muito péssima. Mas durante a minha travessia, e eu vivencio muitos calores, os calores são cíclicos, e tem épocas que eu sinto 8 a 10 ondas de calor por hora.
Isso é Nossa, bastante. Então, bastante, meu corpo Adriana. é um vulcão mesmo, mas eu fui relendo isso e vivenciando isso. E eu fui entendendo que o calor é uma medicina muito Uhum, importante para o despertar, para a ressignificação de toda uma trajetória que foi feita, muitas vezes com autoabuso, com o abuso dos equivocada. outros, com Uhum, um estilo de vida que não é adequado àquele corpo, com uma alimentação uhum, péssima e, sobretudo, sem escuta. uhum, Então, os calores, eu fui entendendo que cada onda de calor, cada fase de calor, agora já tem toda uma ressignificação feita, né? Mas inicialmente eu fui percebendo que quando eu tinha ondas de calor era porque eu estava ansiosa, porque eu estava com medo, porque eu estava pensando em alguma coisa, algum padrão, né? Que depois eu fui entendendo. Então, os calores, eles são importantíssimos também para essa fase fisiológica e psíquica de transformação da uhum, mulher. Mas uhum, existem muitos modos também de você lidar, tanto com os calores, como, por exemplo, essa bombinha aqui que eu tomo o tempo todo, é uma combinação de chás da mulher uhum, madura, cheia de fitoestrogênio, e que eu tomo uhum, o dia inteiro. E a gente precisa realmente tomar muito líquido, né? uhum, A questão uhum, da transformação do desejo, da libido. Gente, o nosso ambiente vaginal, ele realmente muda, a pele afina, e isso nos traz um convite para uma outra sexualidade. E que, uhum, inclusive, convida também os nossos companheiros, em que a gente precisa uhum, estar muito na escuta do corpo, para que uhum, essa transição possa ser feita de forma também adequada. Mas as uhum. pessoas têm, como você falou, essa não disposição para fazer mudanças mais amplas no corpo e E, preferem anestesiar. estão perguntando qual é o chá, depois você vai ter que falar, Adriana. Sim. Mas assim, eu acho muito importante nessa nossa fala, no nosso curso, não colocar a culpa o tempo todo do lado de fora. Lógico que tem uma sociedade, tem um coletivo, tem uma cultura, mas nós temos que sair da Matrix. É importante sair da caverna, é importante sair da Matrix e falar, cara, tá, enquanto eu estou dentro da caverna, eu estou culpando, eu estou acreditando que aquelas sombras são os meus algozes e tudo mais. Só que quando eu saio da Matrix, quando eu saio da caverna, eu tenho que pensar que eu faço parte desse coletivo, eu faço parte dessa história. Nós, Hum. mulheres, fazemos parte dessa história. Porque, assim, uma das partes que eu acho incrível é que nós compramos a ideia de que para ser mulher nós temos que ter muito sex appeal e tem que trepar muito e tem que ser muito gostosa e tem que estar sempre com as pernas abertas, cheirosa para transar. E, gente, Pronta, né? Pronta para tudo. acabou, acabou. É, Outra isso é uma coisa, forma de autoabuso. e ao mesmo tempo nós temos que estar vestidas como está a moda. Eu, por exemplo, eu me nego a usar calça comprida. Quando eu uso Uhum, calça comprida, eu uso uma pantalone estilosa, Saint-Tropez, super feminina, sim. porque assim, eu preciso, os homens estão querendo usar saia. E nós aí encarnando nessa coisa de botar tudo abafado, tudo travado. Nosso corpo Apertado. precisa Nossa, respirar e nós mulheres temos essa bênção de podermos usar saia. Pode ser saia curta, média, longa, larga. Gente, eu sempre, desde criança, eu acho que eu nasci meio cigana. Eu amo usar vestido, eu amo usar saia, eu amo. sim. E é muito incrível isso. Porque eu, quando fui para a Índia, eu vivi sem querer, sem planejar, porque as minhas coisas são muito instintivas mesmo. Eu me encontrei com uma pessoa lá na Índia, não tinha planejado nada disso, mas aconteceu e nós vivemos uma relação tântrica. E Ah, lá eu é. fiquei com uma referência que, assim, o ato sexual tântrico não é atrito, gente. Não é atrito. O Exatamente. ato Exatamente. sexual É outra. ele é orgasmo múltiplo o tempo todo, mas de toques, de carinho, de cheiro, de pelo.
é a coisa mais incrível. E você pode ficar 10, 12, 15 horas e não tem problema. Mas Sim. se você Então, pensa que veja. o ato sexual é atrito, a mulher na Uhum. menopausa vai ter problema, porque Sim. é mais seca mesmo, é um ambiente mais seco. Não adianta você pôr óleo, não adianta. É mais seco por natureza, é outro pH, é outro tudo. Então, se sua vida sexual está pautada nesse atrito, burro, porque para mim o Prembaba falava isso. Sexo não é atrito, gente. Sexo é Uhum. amor, Sim. né? E Então, sabe que eu você tive, muda. eu tive uma experiência, porque assim, eu tenho um companheiro há 8 anos e a gente estuda, ele é tântrico, eu sou tântrica, a gente Ah, vai nos nossos, né, nas nossas, nos nossos desenvolvimentos e de repente, eu sempre usei óleo de coco, mesmo antes, mesmo quando minha vagina tinha uma lubrificação natural. natural, né? E boa, eu sempre gostei de ter um olhinho de coco ali junto, e então eu não senti essa diferença, porque isso já estava no nosso hábito anteriormente. Mas a gente teve um dia enfim, a gente teve um encontro e eu senti uma aridez que eu nunca tinha presenciado antes. E eu acessei uma camada de medo, né? Eu pensei, Uhum. gente, minha vagina tá seca, eu senti isso, e eu senti uma espécie de, uma sensação muito diferente ali, né? Uhum. Porque Então, dá dor, né? eu Dá dor. Uhum. mergulhei nesse medo, né? Mergulhei Uhum. nessa experiência tomei a rédea Uhum. do encontro e falei, olha, deixa eu experimentar um pouquinho aqui, fica aí você parado, né? Então, aí eu fui dando o tom da Uhum. movimentação A e condução. nesse processo eu fui entendendo também por que que o corpo afina a pele vaginal, porque realmente é um momento de outro tipo de encontro sexual, né? A gente precisa mudar a Exatamente. qualidade, É uma mas aí você, exigência da sim, sabedoria. O corpo, é, na sua sabedoria, ele sim, pede outro nível de intimidade. de intimidade. E o homem, ele está no processo dele, né? Uhum. Porque à medida que a gente vai avançando na espiral do tempo, o homem ele vai encontrando também com os desafios dele. Então Uhum. tem toda uma questão que pode ser trabalhada muito de forma muito integrada ali, e Uhum. a gente tem um ovulário só sobre a sexualidade, o Uhum. erotismo, o feminino imaduro. Então eu queria até assim aproveitar e convidar as pessoas para entrarem no nosso site, que é www.simsocial, social.com, sem Uhum. BR. E Uhum. olhem ali o conteúdo do nosso curso, porque tá assim, são 16 Sim. encontros fantásticos. Olhem as nossas facilitadoras, a Conceição é uma delas. E nós temos ali mulheres maravilhosas, inclusive é um curso transdisciplinar, então Uhum. não é assim só para médica, só para terapeuta, só não. Não. Tem desde hervárias de mulheres campesinas para a gente entender um pouco mais o que é agroecologia. Tem médicas, tem antropólogas, sociólogas, tem químicas, nossa, uma transversalidade de conteúdo, Uhum. justamente para que a gente possa dar suporte para esta mudança, Uhum. né, mais estrutural na vida da mulher, e não é apenas para mulheres menopáusicas que Uhum. queiram viver esse processo com mais consciência, mas sim para terapeutas e pessoas que cuidam, que atendam mulheres, inclusive para Sim. médicos e médicas que queiram atualizar o seu olhar sobre E, a maturidade feminina. e que queira viver o seu feminino em qualquer idade com mais consciência, com mais Sim, cumplicidade. Eu acho assim incrível, sabe, Adriana, como às vezes nós precisamos de vozes femininas ou de vozes para nos ajudar. Às vezes
é um empurrãozinho só que a gente está precisando. Então, eu acho que nessa cultura que nós vivemos, existe um padrão que temos que desarmar entre nós mulheres de competição. Isso é muito yang. E eu acho que profissionalmente, até profissionalmente, nós podemos ser cúmplices. Apoiar companheiras de trabalho, ser mais cúmplices e tudo mais. Mas como vida pessoal, eu acho que nós precisamos muito dessa amizade, dessa cumplicidade, desses altos e baixos que uma vai, né, apoiando. Eu lembro que eu queria muito parar de pintar meu cabelo. Ai, lindo. Porque já me... Tô nessa transição, ó. Tô Mas fazendo. eu queria muito, muito, porque as tintas já me atacavam. Eu sentia coceira, feria. Mesmo sem coçar, feria. Eu trocava de tinta e não conseguia. E eu não conseguia sair disso porque naquela época eu era muito convidada para dar entrevista em TVs, em programas de TV. E eu pensava assim, na minha cabeça, pensava assim, a hora que eu parar de pintar o meu cabelo, não vão me chamar mais. E eu queria muito continuar indo, porque eu sentia que quando eu ia nesses programas, eu conseguia atingir mais e mais pessoas. Então era uma coisa meio egóica, mas ao mesmo tempo generosa. E vinha essa questão na minha cabeça. Até que um dia eu fui cortar o meu cabelo com a moça que sempre cortava o meu cabelo, agora ela não está mais morando no Guarujá, mas ela virou para mim e falou assim, e ela tinha interesse, porque ela que pintava o meu cabelo, né? Então, a Nadima virou para mim e falou assim, Conceição, para. Você é uma pessoa jovial. Você vai ficar linda de cabelo branco, você vai botar bandana, você vai botar um laço, você vai botar um brinco, você vai ficar linda. Para, Conceição. Cara, foi o que eu precisava. Incrível. E ali a gente já saiu dali, ela cortou, fiquei com um dedinho só, fiquei com aquela cara de rato, né? Porque ficou um dedinho ainda do cabelo pintado. E aí eu comecei a postar minhas imagens, né, minhas fotos naquela época só tinha Facebook. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, qual é a técnica de data show que você está usando? Ótimo, eu nem respondi, gente, porque eu não uso data show. As fotos que eu tenho hoje, que eu posto no meu Instagram, eu acabei de tirar. Né? Não tem data show. E o que tem de diferente? Tenho ruga? Tenho ruga. Tenho cabelo branco? Tenho cabelo branco. Tenho 65 anos? Tenho. Mas eu tenho vontade de viver. Eu tenho vontade de rir. Tenho visto. Tenho visto de alma. Tenho vontade de ser gaiata. Olha só a capa do livro. Maravilhoso. Aliás, teus livros, assim, incríveis. Gaiata. Eu não tenho... Isso é uma coisa boa da idade, viu, Adriana? Porque você tem o quê? 50? Eu tenho 47. 40? Ah, você começou com 44. Com 44. Nossa, eu pensei que você tinha começado com 47. Então, olha só, eu acho que você ainda não está vivendo muito isso. Mas eu já vivo isso faz uns 10 anos. Gente, é muito bom passar da menopausa. Depois que você passa, é muito bom. Porque você tem o direito de ser gaiata, de falar o que você quiser. Lógico que com educação, mas você pode falar palavrão, você pode cantar os meninos, você pode fazer um monte de gaiatice. E as pessoas ainda vão achar graça. Sim. Eu já tô começando a sentir isso. Nossa. Porque o cabelo branco, ele dá um outro status social. Eu já senti isso, né? Eu pintava e agora na pandemia, eu já estava assim, já não aguentava mais. Então na pandemia eles começaram a aparecer e crescer e eu fui gostando. E na verdade é um cabelo prateado, maravilhoso, virgem. Nossa, uma saúde. É uma saúde. E eu consegui dar uma olhadinha aqui nos comentários. Tem várias pessoas que fizeram vários comentários. Eu queria ter mais tempo para a gente conseguir ir respondendo. Mas olha, a gente lá no nosso canal, a gente está fazendo todo uma construção de diálogo também, falando sobre essas questões. E o curso é para isso. E outra, o curso é apenas para 40 pessoas. Por quê?
é o primeiro curso. A gente quer fazer um acompanhamento muito de perto. E como é uma pós-graduação, tem dois modelos, né? O curso de aperfeiçoamento, que pode ser uma coisa mais solta, né? E tem a pós-graduação, tá? O conteúdo é o mesmo, mas a responsabilidade é um muda, pouco maior. Né? A pós-graduação a gente vai incentivar para que as alunas façam pesquisa durante esse tempo de 1 ano e meio. Mas são 40 vagas para cada turma? 40 não, de pós são 40 no todo. No total. No todo. Meninas, ou seja, corram! É um grupo pequeno. E a gente já tem... A gente só tem, na verdade, 20 vagas agora, porque a gente já tem, assim, metade, né, das inscrições. E a questão é que a gente quer fazer a produção de um livro, né? Então, a grande maioria das mulheres até agora são menopáusicas, então eu acho que vai ser um grande encontro mesmo, né? Tanto de aprendizes quanto de facilitadoras. Trocas. Sim, vai ser muita troca e a gente vai ter todo um aporte ginegógico, não é pedagógico, é ginegógico. A gente muda tudo aqui, ovulário, ginegógico. E para que a gente possa publicar um livro depois com os artigos das alunas, oferecendo aí, né, um respaldo para mulheres que estão vindo e estão vindo. Porque eu ouvi dizer que você tem uma ligação também com cinema. Quem sabe vir um filme? Não. Sim, quem sabe até lá a gente já conseguiu sair dessa loucura, dessa pandemia, e a gente consegue fazer um retiro. Então, a gente tem muitas ideias, né? Vai começar em maio, então ainda tem um tempo. A gente vai fazer uma semana da parteira da maturidade, porque é assim que a gente chama as nossas aprendizes, né? Elas estão ali dando luz a si mesmas e a outras mulheres também. Sim. É uma abordagem mesmo social que, né, que as nossas terapeutas, as nossas formandas terão. Isso. E eu quero te agradecer muito, Conceição, por estar com a gente. Nossa, por ter dito que sim. bênção. Eu acho que vai ser uma experiência realmente muito importante, sem precedentes. Na com verdade, esse escopo. Adriana, eu não tinha tempo, porque eu lancei 2 livros agora. Estou com 3 livros aqui, ó. Eu entreguei um ontem, semana que vem vou entregar outro. Então, assim, na verdade, eu não tinha tempo, mas eu achei toda a proposta tão interessante. Eu nem vou chamar de projeto, porque projeto é uma coisa que ainda não existe. Mas para mim já existe. Já existe. O Sim Social existe. As mulheres já estão todas aí atuando e já fazendo tudo que tem que ser feito. Então, eu estou apoiando em gênero, número e grau. E para mim, estar com vocês é algo que, tipo, eu sou mestra e sou aprendiz o tempo todo. Né? Então, olha que oportunidade linda. E o chá, não esquece de me dizer o que tem o chá, o chá, para eu botar aqui, porque vai estar salva, tá? E, assim, tem flores, flores, sementes, paus e folhas. Flores de camomila, por exemplo? Tem camomila, hibisco, calêndula, que tem muito fitoestrogênio, jasmim. Eu te passo depois a Isso, eu ponho aqui receita. na live. E assim, durante o tempo que eu estive na Índia, eu fiz um curso de Tantra para as mulheres. E as pessoas pensam muito que Tantra é Kama Sutra. E Tantra é uma coisa tão linda, é algo... É você realmente habitar o seu templo e cuidar do seu templo de uma forma muito tântrica. E nós éramos 33 mulheres, mais 3 terapeutas que faziam o grupo acontecer. E a coisa que acontecia é algo que eu sinto muito que vai acontecer nesse nosso encontro, embora virtual, né? As mulheres cuidavam delas o tempo todo. Elas se cuidavam e cuidavam das outras. Era assim, nossa, foi uma experiência muito mágica, inesquecível. Então, querida, que lindo esse depoimento, que lindo esse curso, eu queria fazer também. Mas a gente vai falar bastante sobre Tantra, sobre sexualidade, e veja, já tem pessoas aqui escrevendo no nosso WhatsApp. Que bom. Então, te agradeço por esse espaço. De tarde, às 19 horas, estamos lá no YouTube para assistir a Sandra. A doutora Sandra, que é uma outra querida. Obrigada, amada. Falou, muito bom falar contigo. Agora vou salvar aqui para todo mundo que não assistiu ou pegou no meio poder assistir. Arro! Isso.
Arro, Beijo no querida. coração. Tchau, tchau. Tchau.